Você está na Teus TV, aperta o like, se inscreve e vem comigo, porque aqui, cada história revela um mistério que o mundo tenta esquecer. Imagine um lugar onde gigantes de pedra se erguem contra o céu, guardando os segredos de um tempo que a história mal consegue tocar. Um círculo de monólitos, pesando toneladas, erguido por mãos antigas, muito antes da invenção da roda como a conhecemos. Este é Stonehenge, o monumento pré-histórico mais famoso do mundo, e seu mistério é tão profundo quanto as raízes da humanidade. Localizado na planície de Salisbury, na Inglaterra, Stonehenge fascina e intriga há milênios. Quem construiu essas estruturas colossais? Como eles conseguiram transportar pedras de até 40 toneladas por centenas de quilômetros? E, a pergunta mais importante de todas, por quê? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse enigma de pedra. Vamos explorar as teorias, desde as científicas até as mais fantásticas, e tentar desvendar o que realmente aconteceu naquele campo sagrado há mais de 5.000 anos. Prepare-se, porque a história de Stonehenge é muito mais que um monte de pedras. É uma jornada ao coração de nossos ancestrais e aos limites do nosso conhecimento. Para entender Stonehenge, precisamos voltar no tempo, muito tempo. A construção começou por volta de 3.000 a.C., na Era Neolítica, mas não foi um projeto de uma única geração. Stonehenge foi construído e modificado ao longo de pelo menos 1.500 anos. Pense nisso. Um projeto que durou mais tempo do que a distância entre o Império Romano e os dias de hoje. A primeira fase foi mais simples. Um grande fosso circular e um banco de terra com 56 buracos, conhecidos como Obre Holes. Acredita-se que esses buracos continham estacas de madeira ou talvez até pedras menores. A verdadeira magia, a imagem que todos temos em mente, começou a tomar forma por volta de 2500 a.C. Foi quando as pedras gigantes, os famosos sársons, foram trazidas para o local. Essas pedras de arenito, algumas com mais de 9 metros de altura e pesando o equivalente a 4 elefantes. Formam o icônico círculo externo e os trílitos internos em forma de ferradura. A origem dessas pedras é um mistério por si só. A análise geológica mostrou que elas vieram de West Woods, a cerca de 30 quilômetros de distância. Como uma sociedade pré-histórica, sem tecnologia moderna, moveu esses gigantes? A teoria mais aceita é que eles usaram trenós de madeira e rolos, com centenas de pessoas puxando e empurrando. Foi um esforço monumental, uma demonstração de engenhosidade e, acima de tudo, de um propósito incrivelmente forte. Mas a história fica ainda mais complexa. Além das pedras Sarson, existem as Bluestones, ou pedras azuis. Elas são menores, mas seu mistério é ainda maior. Essas pedras, pesando entre 12 e 5 toneladas cada, não são locais. Como eles transportaram essas pedras por uma distância tão vasta, atravessando terrenos difíceis e talvez até cursos d'água? Uma teoria sugere que as pedras foram movidas por geleiras durante a Idade do Gelo e depositadas mais perto de Salisbury, tornando a tarefa mais fácil. No entanto, evidências recentes e a falta de outras rochas galesas na área enfraquecem essa ideia. A teoria mais ousada e fascinante é que os povos neolíticos as transportaram intencionalmente, talvez por terra, usando a mesma técnica de trenós e rolos, ou talvez por água, construindo balsas gigantes para navegar pela costa do país de Gales e subir os rios até a planície. Se isso for verdade,
O nível de organização, planejamento e cooperação necessário é simplesmente de tirar o fôlego. Isso nos leva de volta à pergunta central: por que tanto esforço? O que essas pedras específicas, de um lugar tão distante, significavam para essas pessoas? Elas não eram apenas material de construção. Elas tinham um significado profundo, talvez espiritual ou mágico. Então, qual era o propósito de Stonehenge? Por que dedicar séculos de trabalho e recursos a este único lugar? A resposta, infelizmente, não está escrita em pedra. Sem registros escritos daquela época, tudo o que temos são teorias baseadas em evidências arqueológicas. Uma das teorias mais populares e duradouras é que Stonehenge era um observatório astronômico. O alinhamento das pedras é incrivelmente preciso. No solstício de verão, o dia mais longo do ano, o Sol nasce exatamente sobre a Hillstone, uma pedra solitária localizada fora do círculo principal. E no solstício de inverno, o dia mais curto, o Sol se põe perfeitamente alinhado com a estrutura principal. Essa precisão sugere que seus construtores tinham um conhecimento avançado dos ciclos solares e lunares. Para uma sociedade agrícola, prever as estações seria vital para o plantio e a colheita. Stonehenge poderia ter sido um calendário gigante, um relógio cósmico que conectava o céu e a terra, o divino e o humano. Era um lugar para marcar a passagem do tempo e celebrar os pontos de virada do ano. Mas será que era apenas isso? Um calendário? Muitos pesquisadores acreditam que a função astronômica era apenas uma parte de um propósito muito maior e mais sagrado. Outra teoria poderosa, que ganhou muita força nos últimos anos, é que Stonehenge era um local de cura, um Lourdes pré-histórico. As evidências para isso vêm de várias fontes. Primeiro, as próprias Bluestones. Em algumas culturas antigas, pedras de locais específicos eram consideradas possuidoras de propriedades curativas. A jornada monumental para trazê-las do país de Gales poderia ter sido uma peregrinação em si, imbuindo as pedras com poder sagrado. Além disso, as escavações em torno de Stonehenge revelaram um número surpreendente de sepulturas humanas. Muitos dos esqueletos encontrados mostram sinais de doenças graves e ferimentos. A análise química dos dentes revelou que muitos desses indivíduos não eram locais. Eles viajaram de lugares distantes, como a Irlanda, a Escócia e até a Europa continental. Por que pessoas doentes e feridas fariam uma jornada tão longa e árdua para este local? A conclusão mais lógica é que eles vinham em busca de cura, acreditando que os espíritos dos ancestrais ou o poder das pedras poderiam restaurar a saúde. Stonehenge não seria apenas um lugar para os vivos, mas um portal entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual, onde a cura milagrosa era sim possível. E isso nos leva a uma terceira teoria, ligada às outras. Stonehenge como um domínio dos mortos, um grande cemitério ancestral. Desde sua fase mais antiga, esse local foi usado para enterros. As cinzas de centenas de pessoas foram depositadas nos Aubrey Holes e nos fossos ao redor. Isso faz de Stonehenge o maior cemitério neolítico da Grã-Bretanha. Acredita-se que ser enterrado ali era uma grande honra, reservada talvez para a elite, para líderes ou para famílias reais da época. O monumento, com seu alinhamento solar, poderia marcar a passagem das almas para o outro mundo, guiadas pelo sol no solstício. O arqueólogo Mike Parker Pearson propôs uma teoria fascinante. Stonehenge era parte de uma paisagem ritual muito maior. Ele sugere que Stonehenge, com suas pedras frias e duradouras, representava o reino dos mortos, enquanto um outro círculo, feito de madeira em Durrington Walls, a poucos quilômetros de distância, representava o reino dos vivos. As pessoas festejavam e celebravam a vida no círculo de madeira
e depois faziam uma procissão ao longo do rio Avon até Stonehenge para honrar seus ancestrais e se conectar com o mundo espiritual. Nessa visão, Stonehenge não era um lugar isolado, mas o clímax de uma jornada ritual que conectava vida, morte e o cosmos, com um mistério tão antigo e profundo. É natural que surjam teorias mais alternativas ao longo dos séculos. Stonehenge foi associado a druidas, os sacerdotes de alta patente dos antigos celtas. A imagem de druidas de túnica branca realizando rituais no solstício é poderosa e popular. No entanto, a arqueologia moderna mostra que a construção principal de Stonehenge foi concluída mais de 1000 anos antes da chegada dos druidas à região. Embora seja possível que eles tenham usado o local, já antigo em sua época, para suas próprias cerimônias, eles definitivamente não o construíram. Outra figura lendária associada a Stonehenge é o mago Merlin, da lenda do rei Arthur. Segundo a história do século XII de Geoffrey de Monmouth, Merlin usou sua magia para transportar as pedras da Irlanda para a Inglaterra como um memorial para nobres britânicos. É uma história fantástica, mas é exatamente isso. Uma história, uma lenda medieval criada para explicar algo que já era inexplicável naquela época. E claro, não poderíamos deixar de mencionar as teorias de que Stonehenge foi construído por ou com a ajuda de extraterrestres. A ideia de que uma civilização antiga não poderia realizar tal feito de engenharia sem ajuda externa é comum em muitos mistérios arqueológicos. Mas essa teoria subestima drasticamente a engenhosidade, a determinação e a força de vontade de nossos ancestrais. As evidências arqueológicas, como as ferramentas de pedra e osso encontradas no local, apontam firmemente para uma construção humana. O que é fascinante em Stonehenge é que, quanto mais estudamos, mais complexo o mistério se torna. Não existe uma única resposta. Stonehenge provavelmente não era apenas um observatório, ou apenas um local de cura, ou apenas um cemitério. Era provavelmente tudo isso e muito mais. Era o centro do mundo para as pessoas que o construíram. Um lugar multifuncional onde ciência, religião, vida e morte se encontravam. Era uma catedral de pedra, um parlamento, um hospital e um mausoléu. Tudo em um só lugar. A dedicação de tantas gerações ao longo de 1500 anos para construir e manter este lugar nos diz que ele era de importância fundamental para a identidade e a sobrevivência de sua cultura. Hoje, enquanto caminhamos ao redor dessas pedras silenciosas, podemos sentir o peso da história. Podemos imaginar as multidões se reunindo para celebrar o solstício, as peregrinações de doentes em busca de um milagre, os rituais solenes para honrar os ancestrais. Stonehenge não é um quebra-cabeça com uma única solução. É um espelho que reflete as profundas necessidades humanas que transcendem o tempo. A necessidade de entender o cosmos, de curar nosso corpo e nossa alma, de honrar aqueles que vieram antes de nós e de criar algo duradouro, algo maior que nós mesmos. O maior segredo de Stonehenge talvez não seja como ele foi construído, mas o espírito humano inabalável que o concebeu. Um espírito que, mesmo após 5000 anos, ainda nos chama através das pedras. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e se inscreve na Teus TV. Nos vemos no próximo capítulo, onde cada detalhe esconde muito mais do que parece.